bem-vindo a mais essa live. A gente vai falar hoje sobre criança interior, porque falar de criança interior é falar sobre a origem da ansiedade. Então, se você não sabe qual é o motivo, a causa, o porquê que você sente o que sente, seja bem-vindo a essa live aqui. Agora voltando, a outra live caiu, né? E agora a gente vai retornar. Vão entrando aí de novo, gente. Vocês me escutam agora? Tudo certo? Perfeito, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos recapitular rapidão o que eu falei ainda há pouco. Quando a gente fala de criança interior, a gente fala sobre origens da ansiedade. Porque cada sintoma tem uma causa. Tudo que você sente, desde a coisa mais esquisita, desde a coisa mais simples, existe uma causa. E a única forma de você deixar de sentir aquilo que você sente, a única forma de você ter a vida que você tanto sonha, sabe? Aquela coisa de eu quero voltar a ser como eu era antes, eu quero voltar a viver como eu era antes, porque antes eu era feliz, porque antes eu saía. A única forma disso acontecer é tratando a causa. O remédio não vai resolver isso, chá nenhum vai resolver isso. Tem coisas, claro, que vão te ajudar muito, como atividade física, como melhorar a alimentação, tudo isso vai te ajudar pra caramba. Mas nada disso vai resolver de fato, sabe? Então, o que a gente vai falar aqui hoje é mega importante. E eu volto a frisar, o conteúdo que eu vou te dar aqui hoje é conteúdo de programa pago. Pra quem não sabe, isso aqui é conteúdo de dentro do Calmamente que a gente resolveu abrir aqui pra vocês. Então, pega papel e caneta, não desperdiça, tira as distrações. Não fica assistindo a live e assistindo televisão ou fazendo outra coisa. Para uns minutinhos. Eu vou ser o mais breve possível e o mais clara possível. Então, para alguns minutinhos para você entender isso aqui. Porque se você entender isso aqui, você vai entender qual é a causa da tua ansiedade. E saber a causa da tua ansiedade é o primeiro e o mais importante passo para você ser livre dela. Certo? Mas ok. Falar de criança interior é falar daquela parte de você, aquela parte de nós que molda a nossa vida. É aquela parte que tem dominado a tua mente na maior parte do tempo. Porque o que acontece? Eu digo 99,9% das pessoas por uma razão. Pra ser bem sincera, eu nunca atendi ninguém. Eu sei que existe, mas eu nunca atendi ninguém que a causa da ansiedade não tenha passado por alguma coisa na infância, tá? Vocês vão entender isso. E criança interior não é uma coisa palpável, não é uma coisa que a gente consegue tocar ou ver. Você não tem literalmente uma criança dentro de você, a não ser que você tá grávida, né? Mas se você não está grávida nesse momento, não existe uma criança literalmente dentro de você. Mas essa criança interior é uma parte dentro da nossa mente. E é sobre essa parte dentro da nossa mente que a gente, figurativamente falando, a gente chama de criança interior. É aquela parte nossa mais de essência, de pureza, de começo, de início. Porque imagina comigo, quando você nasceu, quando eu nasci, nós nascemos como uma folhinha em branco. Você nasceu exatamente assim. Uma folha em branco. Não tinha nada escrito. Não tinha nada dentro da tua mente. Você não nasceu com uma personalidade. Você não nasceu com medo. Você não nasceu com insegurança. Você não nasceu com ansiedade. Não nasceu com vício. Não nasceu com dificuldade. Enfim, não nasceu com nada disso. Só que, ao longo da nossa vida, com base naquilo que a gente vai vivendo, as experiências que a gente vai vivenciando, faz com que a gente vá se moldando para ser exatamente quem a gente é hoje. Então, se você hoje é uma pessoa que tem medos extremos, às vezes até mesmo irracionais, medo de escuro, medo de dirigir, medo de alguma coisa acontecer, medo de perder alguém, medo de passar mal, medo de morrer, medo, enfim, medos como um todo, você aprendeu em algum momento da tua vida. Lembra, você não nasceu com ansiedade, você não nasceu com medo, você não nasceu com carência, com abandono, rejeição, enfim. Você não nasceu com nada disso. Só que
você foi experimentando essas emoções ao longo da tua vida. E é isso que é criança interior. Você já ouviu aquela expressão assim de a mente de uma criança é como uma esponjinha? Já ouviram isso, né? Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. Ah, porque criança é papagaio. Ah, porque criança aprende tudo. Criança aprende muito rápido. Só que o que acontece? Você esquece que um dia você foi criança. Então, às vezes você fala isso do teu filho, do teu sobrinho, de um afilhado, enfim, de uma criança que você conhece, mas você esquece que você um dia foi essa criança e que a tua mente também era essa esponjinha. Só que o que acontece? A gente dá pouca importância e pouca relevância, na verdade, aquelas coisas que acontecem quando a gente é criança. Porque a primeira coisa que as pessoas me falam quando eu vou explicar sobre criança interior e sobre a origem de ansiedade, a primeira coisa que eu sempre escuto é: ah, não, mas eu era muito pequena, eu não me lembro disso. Não é verdade? Por exemplo, você lembra de coisas quando você tinha 2 aninhos de idade? Não lembra. Eu não lembro. Muito difícil alguém lembrar, né? Mas e se eu te falar que mesmo você não se lembrando de maneira consciente, coisas que aconteceram desde o momento em que você saiu da barriga da sua mamãe, tá gravado dentro da tua mente? Absolutamente tudo. A nossa mente, nosso cérebro até, é a câmera, imagina, como se fosse a câmera filmadora mais potente de todo mundo. Ela grava e registra tudo, absolutamente tudo. Só que a gente não usa todas essas lembranças, essas memórias, elas não ficam acessíveis no nosso dia a dia. Tem coisas, por exemplo, que as pessoas falam assim: ah, não, isso aqui eu acho que não mexeu tanto comigo não, porque nem passa na minha cabeça. Só que a maioria das coisas que realmente tem impacto não passam na cabeça. Mas vocês vão entender, eu vou explicar direitinho, prometo que você vai sair daqui dessa live entendendo tudo, tá? Mas imagina que na nossa mente é como se tivessem arquivos mentais, tá? É como se tivessem vários arquivos mentais, como se fosse isso aqui, tá? E aí lembra que eu falei pra você que você não nasceu com medo, não nasceu com ansiedade, não nasceu com sintoma, não nasceu com depressão, com tristeza, com angústia, não nasceu com nada disso. Mas uma vez ou outra aconteceu de você experimentar pela primeira vez essa emoção. Em algum momento da tua vida você sentiu medo pela primeira vez. Eu quero que você veja isso aqui. Eu vou fazer uma representação de como funciona a nossa mente, certo? Nossa mente, tá? Nossa mente. E aí, vou dividir essa mente no meio. Peraí, deixa eu desenhar aqui pra vocês. Vocês vão entender melhor o desenho. Peraí, vai ficar bacana, vocês vão entender. Pronto, perfeito. Isso aqui é a nossa mente, tá? Digamos que essa mente, ela se divida em 2 partes. A parte consciente, representada por esse caderninho aqui. Por quê? Porque a parte consciente é justamente aquela onde a gente aprende, por exemplo, português, aprende matemática, ciência, aprende, sei lá, a tua profissão, aprende um idioma, enfim, aprende alguma coisa, né? É aquela mente onde a gente raciocina, onde a gente analisa as coisas, onde a gente toma a decisão, onde a gente pensa: é melhor ir pela direita ou pela esquerda, é melhor seguir caminho X ou Y, é melhor, sei lá, enfim, eu vou com a blusa X ou a blusa Z, entende? Você faz tudo isso com a tua mente racional. É a mente que você tá ali já pensando nas coisas, sabe? É a parte da mente que você analisa, é crítico, é mais ou menos isso. Só que a gente tem a outra parte da mente, que é essa aqui simbolizada por esse coraçãozinho aqui, para você entender que é a parte da nossa mente emocional. E quando a gente fala de criança interior, quando a gente fala de origem de ansiedade, quando a gente fala de raízes emocionais, essa parte aqui, ó, ela simplesmente não importa. Vou te provar por que ela não importa. Eu tenho certeza que você tem medos que você conscientemente, ou seja, raciocinando, você sabe que não deveria ter medo daquilo.
É ou não é? Vou te dar um exemplo mais claro ainda. Muitos de vocês têm medo de ter uma doença muito grave. Só que muitos de vocês já fizeram exames e já descartaram qualquer possibilidade de doença. Faz eletro, eco, ressonância e não sei o que, não sei mais o que. Fez tudo o que podia. O médico vira pra você e fala, olha, você não tem nada. Nada que explique o que você tá sentindo no teu corpo. Além de mais é uma dor de cabeça, mas é um coração que acelera. Eu devo ter algum problema cardíaco, não sei o que, eu tô com medo de ter um infarto ou coisas do tipo. Você faz o exame e nada é detectado. Mesmo assim, você continua com medo. Por que você continua com medo? Mesmo conscientemente sabendo que não existe perigo. Você percebe? Por exemplo, tem pessoas que têm medo de sair sozinho na rua. E conscientemente sabe que nada vai acontecer especificamente. Entende? Então, quando o medo ele vem, por que eu tô falando medo? Porque é o que vocês mais sentem, tá? Mas podia ser qualquer outra emoção. Por exemplo, sabe aquela sensação de que ninguém te entende? Sabe aquela sensação de que as pessoas elas não te amam de verdade? Sabe aquela sensação de que você tá sozinho no mundo e que você não encontra de fato amor? Mesmo as pessoas dizendo que te amam, mesmo as pessoas demonstrando até que te amam, mas é como se algo lá dentro falasse pra você assim, mas você não é amado, mas você não é benquisto, mas você não é bonito, as pessoas vão preferir fulano, porque se for escolher entre você e não sei quem, as pessoas sempre vão escolher qualquer outra pessoa. Sabe, esse tipo de sensação, de sentimento, que você pode falar assim, não, que besteira da minha parte, não é bem assim. Sabe, aquele sentimento que é mais forte. Por que o medo, a sensação de rejeição ou de abandono não vai embora quando a gente pensa nos fatos, quando a gente pensa na realidade das coisas? Quando vem aquele pensamento tão incômodo na tua cabeça que tu sabe que não vai acontecer, porque que mesmo assim aquilo não deixa de te afetar tanto? Porque isso aqui é a parte racional. E quando a gente fala de origem de ansiedade, causa de ansiedade, isso aqui não tem nenhuma função. Pensar sobre, falar sobre, raciocinar, não tem função nenhuma. Porque a emoção sempre fala mais alto. E isso aqui é criança interior. Isso aqui é criança interior. Isso aqui. Mas, vamos lá. Você vai entender agora, porque isso aqui, ó, é como se fosse a nossa programação mental. Porque é dentro disso aqui que existem os nossos arquivos mentais. Então imagina, isso aqui, ó, arquivos. Dentro sei lá, desses arquivos mentais, existem vários registros de coisas que você foi passando ao longo da sua vida e que mesmo que você não se lembre, ainda fazem com que você seja exatamente como é, pense exatamente como pensa, sente exatamente o que sente, certo? Eu vou te dar aqui alguns exemplos e agora chegou a hora de você pegar o papel e a caneta e anotar aquilo que você identifica do que eu vou falar aqui. É claro que eu vou falar alguns exemplos, tem muitos outros, mas eu vou falar aqui os principais, porque assim, todos os dias da minha vida, nos últimos 3 ou 4 anos, tenho muita certeza, eu atendo pessoas com ansiedade. A minha especialidade é ansiedade, então eu atendo somente pessoas ansiosas. Todos os dias eu trato alguém. E todos os dias eu escuto exatamente esses exemplos que eu vou te dar aqui. Tá? Então eu peguei assim os mais comuns e tô te trazendo, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com um ou com outro. E o que eu vou te falar aqui agora são causas da ansiedade. Eu volto a repetir. Não deixe esse conteúdo passar. Isso aqui é conteúdo de curso pago. Isso aqui era pra estar dentro do Calmamente. A gente abriu aqui pra todo mundo, pra que todo mundo tivesse acesso a isso, pra que você começar pelo menos a entender qual que é a origem da tua ansiedade, certo?
Porque criança interior. Vamos dizer que quando você tinha, sei lá, seus 2 aninhos de idade, chutando aqui, tá? 2 aninhos de idade, um bebê ainda, né, por bem dizer, não tem muita ideia de nada do que acontece ainda na vida, não sabe de muita coisa, mas não é porque você não tem muita ideia das coisas que você não sente as coisas. Então vamos dizer que você era aquele bebezinho lá de 2 aninhos de idade e um belo dia você escuta seu papai e sua mamãe brigando, discutindo, gritando. Esse é o clássico, é o mais comum que tem. Aquela criança não está entendendo o que está acontecendo. Fisiologicamente, você pode fazer esse estudo com qualquer criança. Fisiologicamente, no momento em que uma criança, principalmente se for os pais, tá? Mas no momento em que uma criança escuta gritos, dispara nela reações físicas. Coração acelerado, falta de ar, muitas vezes algumas choram, tem tremedeira, enfim, as crianças sentem aquilo, porque elas sentem extremo medo. Para aquela criança, ela tem 2 aninhos de idade, só um exemplo, nesse exemplo que eu tô dando aqui, ela tem 2 aninhos de idade, ela tá vendo o papai gritando com a mamãe, ela sente medo. Talvez ela não entenda nem o medo de porquê, mas ela tá sentindo aquela sensação de medo. Só que o que acontece no momento em que essa criança, mesmo que com 2 aninhos de idade, tá sentindo medo? O que acontece? Lembra que a gente nasce a folhinha em branco, né? Então essa aqui é a partezinha da mente emocional, ou seja, a nossa criança interior. 2 aninhos de idade, ela começou a ver papai e mamãe brigando. O que vai acontecer? Vai marcar aqui na cabecinha dela e vai ficar gravado naquele arquivo mental. E aí, alguma outra vez, por exemplo, ela pode experimentar várias vezes aquilo acontecer. E cada vez que aquilo vai acontecendo, cada grito, pode ser grito com ela, inclusive, tá? Cada surra, cada coisa na escola negativa, um coleguinha que fala, ai, porque teu cabelo é assim, porque teu cabelo não devia ser desse jeito, ah, porque fulano fala torto, ah, porque fulano é feio, ai, porque tu é magro demais, ah, porque tu é gordo demais, olha a rolha de poço, olha o oliva-palito, que era as coisas que falavam na nossa época, né, esses apelidos. Cada uma dessas coisas vão gerando experiências de emoções negativas. Cada uma dessas emoções, dessas experiências emocionais negativas, elas vão gerando esses pequenos riscos, vamos dizer assim, dentro da mente. E vai somando, até que em um momento a mente está repleta de várias emoções, de várias situações vividas. Eu costumo dizer que quando é que começa a ansiedade nas nossas vidas? É como se a nossa mente emocional ela tivesse uma capacidade limite, como se fosse esse copo. E aí que acontece a primeira vez, daquela primeira experiência, lá nos 2 aninhos, quando o papai e a mamãe estavam gritando, começa a encher, porque experimentou medo pela primeira vez. E aí depois continuou, aquelas brigas continuaram, persistiram, medo de novo. Papai e mamãe separou, medo de novo. Ah, passou por uma situação financeira difícil, você via lá na infância a mamãe chorando, o papai chorando, porque não tinha uma situação financeira tão legal. E vai enchendo. Professora na escola falou que você era burro, que você não conseguia. Professor na escola começou a te dizer que você não ia passar de ano porque você era burro. Cobrança demais em casa, por exemplo. Pessoas que cresceram em meios religiosos, aquela coisa de não faz isso que tu vai pro inferno, não sei o que. Começa a encher. Chega um momento que isso aqui tá topado de coisa. Só que tá topado de água? Não, tá topado de emoção negativa. De acúmulo que ficou ali dentro da onde? Dessa partezinha aqui da mente. E aí é no momento que isso aqui tá completamente cheio que acontece uma última coisa. Não sei, uma pandemia, né? Uma última coisa, uma separação, um término, uma saída de um emprego, um acidente, uma traição. Uma última coisa acontece, só que essa última coisa ela não tem mais espaço para guardar aqui e transborda. No momento do transbordar é o momento que começam as tuas crises de pânico, as tuas crises de ansiedade, os teus sintomas, os teus medos, os teus pensamentos. Qual que é o erro de muitas pessoas? É querer enxugar aquilo que caiu.
Ah, a causa da minha ansiedade é o meu marido, a causa da minha ansiedade é o meu chefe, a causa da minha ansiedade são os meus filhos, é a situação financeira atual. Não, não é. Isso tudo, obviamente, contribui, mas a causa da tua ansiedade tá aqui. E isso aqui é criança interior. Isso aqui é criança interior. O que é muito comum de acontecer? Vamos aos exemplos? Pessoas que, de alguma forma, tiveram experiências de alcoolismo. Não a própria pessoa, né? Não a própria criança. Mas você era uma criança que cresceu em uma casa, uma família ou com pessoas próximas que sofriam com alcoolismo. Grito, o que é mais comum? Grito, alcoolismo, aí o pai ou a mãe, quem sofria com alcoolismo, chegava em casa alcoolizado, quebrava tudo, gritava, às vezes não te batia, não batia em ninguém, mas você tinha medo não de bater ou de fazer alguma coisa, mas tinha medo que acontecesse alguma coisa com aquela pessoa. Mas o que importa? O medo, né? O que importa é a situação que você viveu, que gerenciou, ou melhor, que você vivenciou, que gerou aquela emoção, que fez o quê? Que guardou aqui dentro. Então, primeira coisa, alcoolismo. Uma outra coisa muito comum é a forma do relacionamento de como era com os teus pais. Não necessariamente você com seus pais. Muitas vezes sim. Muitas vezes você era mais chegado a um pai ou uma mãe e o outro era mais bravo, era mais ríspido. Criação sem carinho, sem abraços, sem compreensão, sem carinho físico. Aquela criação muito rígida, muito fria, muito distante. Ter passado por separação de um dos pais. Ouvir pai reclamando de mãe. Ouvir mãe reclamando de pai, sabe? Aquela criança que cresceu em um lar onde a mãe falava, é porque teu pai é assim, é assado. Ou a mãe falava assim, é porque tua mãe... O pai falava, porque tua mãe é desse jeito, porque não faz nada que presta, que não sei o quê, porque não. Ter visto os seus pais passar por ansiedade. É impossível você crescer em um lar onde os pais são ansiosos ou depressivos e você ser uma pessoa autoconfiante, porque essas coisas se aprendem. Uma coisa que eu vejo muito acontecer são gerações de pessoas que têm ansiedade. Na época dos nossos avós não se dizia ansiedade, né? Não se dizia isso. Se dizia que fulano era nervoso, que fulano era, sei lá, era acho que nervoso, acho que é essa palavra que as pessoas mais usam, né? Só que é ansiedade, sabe? Então acontece muito de teus avós terem ansiedade, um dos teus pais ter ansiedade, você ter ansiedade, os teus irmãos terem ansiedade. Aí algumas pessoas falam assim, Aline, é porque na minha família esse problema é genético, tem várias pessoas que têm ansiedade. Não é genético. Quando alguém me fala que várias pessoas da mesma família têm ansiedade, infelizmente, isso significa que é uma família desestruturada emocionalmente. Não quer dizer que é genético, porque a ansiedade não é genético. Os estudos não comprovam isso, mas a ansiedade é ensinado, é aprendido. Porque imagina, uma pessoa que teve uma criação muito rígida, ela não vai ser uma pessoa extremamente carinhosa, porque a pessoa que cresce em uma criação muito rígida e e uma criação muito rígida, sem amor, sem carinho, sem compreensão, sem cumplicidade, sem carinho, sem toque físico, dificilmente ela vai ser uma pessoa assim, porque ela aprende que esse é o padrão. Então vai ser pessoa que vai ter extremamente problemas de relacionamento, de confiança, de se entregar pro amor, de demonstrar carinho, de aceitar e conseguir se sentir amado, porque cresceu dessa forma. Então, você percebe que são padrões que vão se repetindo. Muitas vezes, você cresceu num lar que é tanta gritaria, que é um gritando com o outro, um xingando o outro, qualquer coisinha já é uma confusão. Você acha que você vai sair daquele lar, sem tratar, né, claro. Você acha que você vai sair daquele lar e vai viver a paz eterna, plena? Não vai. Porque muito provavelmente você vai vir com aquele padrão.
de comportamento, de pensamento, de sentimento. Você vem de um lar onde os pais, por exemplo, tinham muito medo das coisas. Pai e mãe viviam dizendo, ai, cuidado com isso, porque isso aqui é perigoso, porque isso é aquilo outro. Ai, eu não vou porque eu tenho medo. Ai, não, menino não pode fazer isso à noite porque é perigoso. Ah, não faz... Desse lar, você acha que vai vir alguém que é confiante, que é destemido, que é corajoso? Não vai vir. Então, não é genético. É simplesmente aprendido por conta das emoções que você vem passando. Porque lembra, tudo o que você vivencia fica gravado aqui dentro dessa mente emocional. Sabe, aquela criança, por exemplo, onde ela era extremamente cobrada perfeição. Aquela criança que não podia derrubar nada em casa, que os pais já começavam a gritar, porque essa menina é desastrada, porque esse menino é isso, aquilo, porque essa menina é nervosa, porque esse menino não sei o quê. Sabe aquela criança que passava por alguma situação de criança mesmo, chorava, por exemplo, e o pai e mãe falavam assim, engole o choro, menino, porque não é pra tu estar chorando por isso, é besteira tu chorar por isso. Isso não acontece, provavelmente, né, não aconteceu uma única vez. São coisas que vão se repetindo ao longo da tua vida. Você vai sentindo os teus sentimentos sendo invalidados, você vai sentindo que aquilo que você fala ou que você sente não tem importância, você vai se sentindo diminuído. As coisas que vão acontecendo vai te fazendo se sentir vulnerável, frágil. Para vocês terem uma ideia, no momento de tratar tudo isso, na hora que a gente vai tratar tudo isso, geralmente, quando a gente faz o exercício da criança interior, as pessoas pedem duas coisas: proteção e acolhimento. Proteção e acolhimento. Existe uma técnica para tratar a criança interior que a gente faz um resgate dessa criança, porque só você sabe como essa criança se sentia. É muito comum também eu perguntar, por exemplo, para as pessoas assim: como é que foi a tua infância? Foi boa, foi ótima, foi maravilhosa. Não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Só que sempre acontece. Você não tem ansiedade porque a tua vida foi perfeita, porque a vida de ninguém é perfeita. O problema é que a maioria das pessoas imagina que a causa da ansiedade tem que ser um trauma, um espancamento, um negócio. Não é. É uma palavra maldita, tá? Não maldita. Tá bom, vou reformular. É uma palavra mal falada por um pai. É um fica quieto, é um cala a boca, é um tapa, é um desprezo, é uma cobrança, é uma rigidez, é uma gritaria, é uma sensação de abandono, uma sensação de não ser amado, uma sensação de ser menor, de ser comparado com um irmão, com um primo, com um vizinho, sabe? É tudo isso. Então não necessariamente precisa de um trauma. São coisas pequenas, são coisas simples e são coisas, na grande maioria das vezes, que você não tem consciência. Coisa muito, muito forte de acontecer, por exemplo, é crianças terem a sensação de crescerem com sensação de abandono, com pai e com mãe dentro de casa, mas crescem com a sensação de abandono. Por quê? Porque muitas vezes não é o que acontece, mas é como você se sente. Eu já atendi pessoas que cresceram nutrindo essa sensação de abandono porque os pais trabalhavam demais. E aí a pessoa cresceu com babá. O que também foi o meu caso, inclusive. Tá? Por exemplo, você ter crescido longe da presença de um pai, ou longe da presença de uma mãe, ou ter sido criado por um avô, por uma avó, ter sido adotado. Por mais que você tenha crescido com a família adotiva mais carinhosa do planeta Terra, mas ainda dentro daquela criança tem aquele questionamento de: mas por que não me quiseram? Por que me abandonaram? Por que não cuidaram de mim? Por mais que você tenha tido uma vida maravilhosa com a família adotiva, fica isso dentro daquela criança. O resumo de tudo que eu quero te falar aqui hoje é que tudo que você viveu, de positivo e de negativo, está guardado ainda dentro de você. E essa parte dessa mente mais profunda é o que a gente chama de criança interior. Essa criança interior, ela molda as nossas vidas. Ela molda quem nós somos, como pensamos, como agimos. Só que existe uma grande beleza em tudo isso.
tá? Porque o ser humano é uma máquina perfeita. Eu digo sempre que o ser humano é uma criação perfeita. Porque aqui tá a notícia boa. Da mesma forma que você aprendeu sobre uma coisa na tua vida, melhor, que a tua mente aprendeu sobre alguma coisa na tua vida, ela pode reaprender. Existem 5 raízes principais da ansiedade: medo, raiva, culpa, carência e tristeza. Medo, 99,9% dos ansiosos têm. Eu diria até que 100% tem. Situações de medo, confusão, gritaria, alcoolismo, abandono, abuso sexual, psicológico, pais, professores, líderes religiosos, tudo isso nutrem medo. Você veio carregando esses medos ao longo da tua vida. Como eu sei, Alice, se eu tenho raiz de medo? Se você tem ansiedade, você tem raiz de medo. Porque a ansiedade, a tradução da ansiedade é medo. Mas a gente vem para as outras raízes. Culpa. Culpa é uma das raízes mais silenciosas que existem da ansiedade. Muitas vezes, quando você vê, por exemplo, pai e mãe brigando, você toma partido de um lado. E ao tomar partido de um lado, você quer acolher aquele lado e muitas vezes, silenciosamente, você carrega aquele lado para sempre e dá uma abandonada no outro. E isso faz com que inconscientemente você carregue culpa. Faz com que, por exemplo, eu já vi muitas vezes isso acontecer. Pai e mãe separou, filho toma partido da mãe e se agarra ao seio materno, vamos dizer assim, e tem sérias dificuldades na vida adulta em se desenvolver, em sair de casa, em crescer, em desenvolver financeiramente, em ir para o mundo, porque está sempre apegada ali ao seio materno. Isso também gera culpa, melhor, a culpa também gera isso. A gente vem para outra raiz, a raiva. Muitas vezes, ver pai e mãe brigando, por exemplo, gera essa sensação de raiva. Autocobrança gera, autocobrança não, muita cobrança gera essa raiz de raiva, sabe? Você não ter os teus sentimentos validados, você não poder ter voz dentro da tua própria casa quando tu era criança, muitas vezes gera essa sensação de raiva. Às vezes, muitas vezes, abandono gera raiva. Muitas e muitas vezes, luto gera raiva. Então, já falamos de 3 raízes aqui, né? E aí a gente vem para carência. Carência nada mais é do que sentimento, sensação de rejeição. Aquela sensação de inadequação. Aquela sensação de que você não tem um lugar no mundo. Aquela sensação de que ninguém te ama, de que você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é capaz o suficiente, de que ninguém é realmente sincero com você, de que ninguém é honesto com você, de que os teus sentimentos não importam. Geralmente quem tem a raiz da carência é aquela pessoa que vai entrar em relacionamentos completamente destrutivos, com codependência, né? Ou dependência emocional, vai ser sempre dependente de alguém, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, vai ser sempre dependente de alguém, não vai conseguir se desenvolver sozinho. Na maioria das vezes, quem tem carência emocional é uma pessoa repleta de medo também. Carência e medo andam juntos. E aí a gente vem tristeza também, aquela sensação de falta de energia, de falta de ânimo. Você não tem dá a sensação de que você não tem a força necessária para fazer aquilo que precisa ser feito ao longo da tua vida. Cada uma dessas raízes tem origem aqui. Cada uma dessas coisas tem origem aqui, dentro da tua criança interior. Dentro de você, dentro de cada um de nós, existe uma criança ferida. Existe uma criança que precisa ser amada. Existe uma criança que precisa ser acolhida. Só que ninguém pode fazer isso por você, além de você mesmo. O meu papel é te ensinar a como fazer isso. Mas você precisa levar acolhimento, proteção, amor, carinho para a tua criança interior. Sem isso, você nunca vai ser livre da ansiedade. Assim, eu vou te dar um conselho, como se eu estivesse dando um conselho para um grande amigo.
para uma pessoa que eu amo muito. Claro que a maioria não, todos vocês provavelmente eu nunca vi, não conheço. Claro que aqui temos muitos alunos, muitas fênix, e aí esse sim eu já conheço mais de perto, mas a grande maioria não. E se eu pudesse dar um conselho, ou melhor, se eu pudesse dar um conselho para um amigo que eu amo muito, seria o mesmo conselho que eu daria para você agora. Não menospreze o entendimento que você teve aqui hoje. Porque quando você começa a perceber que a ansiedade, ela veio como uma oportunidade de você olhar para dentro de você e perceber que você tem todo esse aprendizado, que você tem toda essa programação mental e que é através desse olhar que você vai poder ser livre, e que a ansiedade ela veio para te trazer isso. A ansiedade não veio para te maltratar, para te castigar, ela não veio para te punir, ela não veio porque Deus te escolheu para sofrer. Muito pelo contrário. Lá no comecinho dessa live eu falei que tem pessoas que o seu maior desejo é voltar a ser como eram antes. Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo. Só que o que acontece é que foi passar pelo que você passou. Foi ser quem você era que te trouxe até aqui. Então, se você voltar a ser quem era antes, você vai ser uma pessoa que no futuro vai ter ansiedade novamente. Não é esse o desejo que você deve ter. O desejo que você deve ter é se transformar em uma nova pessoa. Como uma lagarta que vira borboleta. E a lagarta que vira borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela não precisa de mágica. Ela precisa de um processo. Processo esse que muitas vezes é doloroso. Não é fácil. Mas aquelas pessoas que se permitem passar por esse processo saem do outro lado, obviamente sem ansiedade e com suas feridas emocionais, com a sua criança interior sarada, livre, liberta. Como é que você sabe que essa criança interior ela existe? É só você parar por um instante agora, fechar os teus olhos e lembrar daquela criancinha que você era. Lembra daquela criança. Lembra das vezes que ela sentia medo, lembra das vezes que se sentia inadequado, lembra de tudo isso. Ainda dói. O tempo não cura absolutamente nada. Se o tempo curasse as coisas, todos os idosos seriam monges, seriam santos canonizados. O tempo não cura as coisas, pelo contrário. O tempo agrava ainda mais a situação. Ele complica ainda mais as consequências. Porque tem coisas que só vieram à tona na tua vida hoje, mas que deram início lá na tua vida de criança, que talvez você era um bebê e não se lembra. Dentro de um tratamento, a gente tem técnicas para descobrir quais são esses momentos que te geraram essas raízes. E muitas vezes as pessoas descobrem que foi na barriga da mãe, que foi quando era um bebê, que enfim. Porque lembra, a mente tá tudo gravado aqui dentro. Você só não sabe acessar. Você só não sabe como saber. Você só não sabe como saber. Mas existem técnicas para isso. A gente faz essas técnicas, eu te ensino a aplicar essas técnicas dentro do Calmamente. É impossível ensinar isso aqui, mas dentro do Calmamente a gente aplica. Inclusive, o pessoal do Calmamente vão se preparando, porque daqui a alguns minutinhos a gente vai começar a sessão terapêutica, tá? Se preparem. Vocês estão entendendo tudo que foi falado aqui hoje? Essa criança, que na verdade é isso aqui, essa criança ela mora dentro de você. E é você quem precisa cuidar dela. Hoje você é um adulto. Você é um adulto de idade. Você é um adulto, mas a mente que tem dominado a tua vida é a mente da criança. Se não fosse assim, você não teria tantos medos. Medos de absolutamente tudo. Se essa criança não estivesse te dominando, você ainda não teria toda essa sensação de angústia, de aperto no peito, de tristeza, de falta de ânimo, de sentimento de incapacidade. Essa criança
tá dominando você. Você é um adulto. Melhor, você é uma criança no corpo de um adulto. Não uma criança real, de imaturidade, não é isso. Mas é uma imaturidade emocional. Emocional. Você ainda não sabe processar tudo aquilo que te aconteceu. A tua mente não entendeu ainda como te proteger de fato, de verdade, daquilo tudo que aconteceu. E cabe a você aprender. E mais uma vez, se eu puder te dar um conselho, como eu daria a um amigo muito, muito especial para mim, eu te diria para você parar de empurrar com a barriga. Parar de torcer para tua melhora da ansiedade cair do céu, porque não vai acontecer. Enquanto você não encontrar com essa criança interior, encontrar ela dentro de você e curar ela e sarar as feridas dela, você não vai ser livre dessa ansiedade. Você pode tomar o remédio que você quiser, por quanto tempo você quiser, nunca vai resolver. Nunca. Então, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que eu amo muito, seria exatamente esse. Não empurre com a barriga a tua vida. Porque é disso que se trata. Se trata da tua vida. Não é a vida do outro, não é a vida do teu vizinho, é a tua vida. Nesse fim de ano, a gente vem pensando muito, né, em como foi o ano de 2022, em como a gente quer que seja o próximo. E sempre tem aquela coisa, não, ano que vem, não sei o quê, sabe? Só que o que acontece é que entra ano, sai ano e você continua exatamente igual. Porque você continua empurrando com a barriga, você continua tomando uma decisão fácil e não a correta. Porque uma coisa é fazer o que é certo, outra coisa é fazer o que é fácil. Se eu chegasse pra vocês aqui hoje e falasse assim, ó, toma esse remédio aqui. O valor da cartela do remédio é R$3.000, mas é tomar o remédio que você fica bom. Você vai precisar de 2 cartelas por mês de um remédio que a cartela é R$3.000, ou seja, R$6.000 por mês e você fica bom da ansiedade. Eu ia vender que nem água. Tem gente que ia vender casa, ia vender carro, ia fazer o que fosse, mas ia comprar o remédio de R$3.000 a cartela. Por quê? Porque é fácil. É fácil. É só pegar, engolir. Não precisa olhar pra dentro, não precisa encarar fantasma do passado, não precisa pegar aquelas emoções que você varreu pra debaixo do tapete e disse, não, isso aqui não me incomoda. É fácil você depositar a tua esperança em tomar um negócio e aquilo resolver a tua vida magicamente. Não vai acontecer. Um composto químico não vai fazer você encontrar dentro de você essa criança interior e curar as feridas dela. Porque não são feridas físicas, são feridas emocionais. E essas são as causas da ansiedade. A ansiedade, mais uma vez, não existe na tua vida para te maltratar, para te punir, porque você é mau. Não, nada disso. Ela existe porque você precisa desse processo. Como uma lagartinha para se transformar na borboleta. Você precisa desse processo. Sem esse processo, infelizmente, não tem solução. Não tem a solução sem encontrar essa criança, tratar essa criança, amando, protegendo e acolhendo essa criança. E tem técnicas para isso. Tem abordagens terapêuticas para isso. Por isso é que a terapia correta é tão importante. Por isso é que as terapias convencionais, elas não dão tanto resultado. Porque as terapias convencionais, elas focam no sintoma. Elas focam em falar como você está se sentindo naquele momento. E como você se sente hoje é reflexo lá de trás. Hoje é só consequência. Precisa tratar a causa, não a consequência. Entende? Não dá. É como se você tivesse, sei lá, com um furo no teto e aí você bota um baldinho debaixo, sabe? Você quer resolver a consequência. Só que qual é o problema? É o furo no teto, não é a água que tá caindo.
Enquanto você não resolver o furo no teto, a água vai continuar caindo. Mas aí tem gente que fala assim, ai Aline, mas eu já botei 15 baldes aqui e não para de cair. Claro, continua com furo no teto. É a mesma coisa, tem gente que me fala assim, eu já faço terapia há não sei quanto tempo e não se resolve. Claro, você está tratando a consequência e não a causa. Está tratando o sintoma e não a origem. Está falando do adulto e não da criança. Se originou lá na criança, não no adulto. O adulto hoje só sofre a consequência do que a criança viveu. Esse é o problema. É por isso que você nunca conseguiu ser livre. Tem gente que toma, eu não sei, eu continuo tendo crise de ansiedade mesmo tomando remédio. Claro! Remédio não é pra você melhorar da ansiedade. É pra melhorar, né? Mas remédio não é pra você ser livre da ansiedade. Não é. Entende? Remédio não é pra você viver uma vida plena, feliz, desenvolvida e curar essas feridas internas. Não é. O remédio é um composto químico que vai te ajudar a passar por aquele momento. Mas não é pra vida. Algumas pessoas eu pergunto, você já faz tratamento? Faço, eu tomo remédio. Remédio não é tratamento. Remédio não é tratamento. Terapia convencional não vai te levar à vida que você deseja. Você precisa de abordagens que vão mais profundo na origem do problema, que tratam a causa, que tratam a criança interior. E é isso o que você pode fazer, por exemplo, dentro do Calmamente. Daqui a pouquinho, a gente vai fazer a segunda parte do Calmamente, que é justamente esse tratamento. Essa parte, claro, é uma parte exclusiva para os alunos do Calmamente. Não tem como eu abrir isso para todo mundo aqui, tá? Lá dentro, eu consigo te ensinar a como que você encontra a causa, a como que você encontra as tuas origens, ou melhor, a origem da tua ansiedade, e como é que você traz esse amor, proteção e acolhimento para essa criança, curando as feridas emocionais dela. Amanhã, escuta o que eu tô te falando. Eu não acredito que depois de você ter ouvido toda essa live, toda essa explicação, você ainda vai continuar empurrando com a barriga. Amanhã de manhã, eu vou liberar uma super condição para quem quiser entrar no Calmamente. Mas somente amanhã, tá? Somente amanhã. Prepara o cartão. Prepara o cartão, porque amanhã, de manhã, nos meus stories, eu vou liberar uma condição mega especial para quem quer entrar no Calmamente e dar esse passo de encontrar, curar, tratar, amar, acolher, proteger a sua criança interior. É como eu sempre digo, sem o Calmamente é praticamente impossível você ser livre da ansiedade. Não porque é o Calmamente, não é isso. Mas, claro, obviamente eu vou te dizer que o Calmamente é o melhor programa que eu conheço. De verdade. Sem falsa modéstia. O Calmamente é um dos melhores programas que eu conheço para tratar a ansiedade. Mas, porque os princípios dele são baseados em 3 pilares. Encontrar, né, descobrir a causa da ansiedade e tratar ela, mudança do padrão de comportamento e quebra do ciclo do pensamento negativo. Calmamente ele é baseado nesses 3 pilares. E sem esses 3 pilares em conjunto, impossível ser livre da ansiedade. Certo? Vou reprisar. Amanhã vou liberar uma super condição especial para quem quer entrar no Calmamente. Então aguardem até amanhã, porque eu vou falar nos meus stories amanhã. Certo? Minhas fênix. Pra quem não sabe, gente, fênix são os alunos do Calmamente, tá? É pra quem já é membro do Calmamente. Lidiane aqui, por exemplo, ó, Calmamente mudou minha vida. Cara, Lidiane é uma fênix. Por que fênix? Porque a fênix, ela tem aquela história mitológica de que ela renasce das cinzas. E o que é a ansiedade se não te colocar nas cinzas, né? Te reduzir a pó, vamos dizer assim. Só que você pode renascer de tudo isso e renascer muito mais forte. Renascer transformado. Então, por isso é que eu chamo carinhosamente a comunidade do Calmamente de comunidade fênix. Então, todo mundo que tá lá dentro eu chamo carinhosamente de minhas fênix. Glácia também aqui, ó, outra fênix. Bom,
A quem não é do Calmamente, a gente encerra por aqui. A quem é do Calmamente, eu vou mandar lá no grupo o link da nossa sala secreta pra gente fazer a nossa sessão terapêutica, certo? Sessão terapêutica essa que a gente vai aplicar técnicas de curar, proteger, acolher e amar essa criança. Bora? Que bom, galera. Que bom. Amores da minha vida, um super beijo. Eu também tava morrendo de saudade de fazer live aqui pra vocês. Eu vou voltar, prometo. A partir de segunda-feira que vem, a gente volta às nossas lives normais e tradicionais de segunda-feira às 8h30 da noite. Hoje foi uma live especial porque foi essa live que a gente resolveu compartilhar do Calmamente, tá? Então não é uma live comum de acontecer por aqui. Mas segunda-feira que vem a gente volta às origens de fazer as lives semanais, tá bom? Beijo grande no coração. Fiquem com Deus, durmam bem. Fênix, não esqueçam, vão lá pro grupo que a gente vai fazer a sessão terapêutica agora. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.